Salve, galera! Temos aqui esse corte do Equipe F da ESPN Brasil para falar o seguinte, disso aqui que tá na tela. Palmeiras só pode recorrer de sanção a Alan. Punições do STJD. Alan, 2 jogos, Paulinho, 1 jogo. Lembrando, hein, o Carrascal também foi punido pelo STJD, 3 jogos. Vamos acompanhar aqui esse corte do Equipe F com as análises dos comentaristas. É justo, não é justo? O STJD está sendo muito rigoroso, está se metendo demais no futebol. Comente aqui, quero saber a opinião de todos vocês, valeu? Porque agora toda vez que um jogador é expulso com cartão vermelho direto, o STJD depois aparece e pune mais uma vez o próprio jogador. Por exemplo, o Gabigol será punido também. Ele foi expulso por balançar a sacola. Será também suspenso pelo STJD por mais jogos. Vocês vão ver. Bem, galera, vamos lá então para o vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Participe com o seu comentário. Vamos lá. Pascoalzinho, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva trabalhou hoje e sobrou para o Palmeiras. 2 jogadores aí suspensos, um de 1 partida, outro de 2 partidas. Suspensão automática. O Alan, pela expulsão no final de semana contra a Chapecoense, discutível expulsão, mas tudo bem, dava para expulsar, mas para 2 jogos, pegou 2 jogos de gancho. Cumpre automática e mais uma. E chamou a atenção também o Paulinho. Com o Paulinho não aconteceu nada na vitória de 3-0 sobre o Flamengo no Maracanã. Ele terminou o jogo em campo, mas já havia, inclusive, sido absolvido em primeira instância pelo STJD, mas a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva entrou com um recurso julgado pelo Pleno na manhã de hoje, quarta-feira, e aí acabou dando gancho para ele também, uma partida fora. Foi pela comemoração, não o tradicional. Foi pela comemoração, mostrando os dedos, cara. Daí o STJD achou que fosse provocação, atos... vocês sabem, né? Então vamos lá. O Palmeiras deve recorrer nos 2 casos, né? A procuradora Mariana No Barreira, caso do Paulinho não cabe recurso. Não cabe recurso, porque é um jogo só. A procuradora, por dever de ofício, quando o procurador de qualquer tipo de tribunal, pode ser tribunal esportivo, o tribunal legal, do juiz, do tribunal do júri, do tribunal do Estado, o tribunal do STJ, qualquer tribunal, o procurador tem por dever de ofício, se ele não ficou satisfeito com o que foi feito, ele pode apresentar o caso novamente, né? E nesse caso do Paulinho, o advogado do Palmeiras apresentou lá o que ele entendeu e disse que era uma manifestação que era feita por uma torcida, por algumas torcidas do futebol brasileiro, na manifestação do Paulinho, e ele não foi punido. Mas a doutora Mariana achou que não era o suficiente. Então ela levou para jogar no Pleno. E no Pleno ele pegou 2 jogos. Eu discordo frontalmente dessa punição. Uma punição que pegou 2 jogos. A do Alan... o Paulinho pegou um jogo. O Paulinho pegou um jogo, o Alan pegou 2. Naquela bola dividida com o jogador da Chapecoense, o pisão no pé, foi o que pediu 2 jogos de suspensão. 2 jogos de suspensão? Eu só quero dizer o seguinte... Eu não quero acreditar nessas teorias que as pessoas estão dizendo aí, que é tudo para prejudicar o Palmeiras. Eu não quero acreditar nisso. Não tem nada a ver com isso aí, não. O STJD, ele faz isso sempre. Ele julgou o Carrascal e o Carrascal pegou 4 jogos. Cumpriu 4 jogos. Ele tinha julgado também o Eric Pulgar, por aquela expulsão, também pegou 4 jogos. Ou seja, galera, todo jogador agora que agredir, der cotovelada, que for expulso com cartão vermelho direto, vai pegar jogo de suspensão pelo STJD. Não é perseguição ao Palmeiras. Flamengo está sendo também punido por isso. O Carrascal pegou agora de novo 3 jogos. Ou seja, 3 com 4, 7 jogos de punição só para o Carrascal. A entrada do Alan, você quer me perguntar, foi para expulsão? Para mim, eu digo para você que foi. Mas eu já vi lance semelhante
que deu cartão amarelo. E eu já vi outros lances semelhantes que ele deu cartão, o árbitro deu cartão vermelho, nem cartão deu. Esse próprio árbitro, num jogo do próprio Palmeiras, foi uma entrada semelhante com o Atlético Paranaense, o jogador do Palmeiras sofreu a entrada e ele deu cartão amarelo. Sim. Falta de critério, o cara não sabe, né? Felizmente é isso. E a punição do Paulinho, o Paulinho, por ter comemorado, o que o tribunal disse que foi com gesto obsceno. O que pegou não foi ele mandar a torcida ficar quieta. Não, o gesto obsceno. O que pegou foi o gesto obsceno que ele fez. A comemoração lá da torcida dos caras que mostra os dedos do meio, né? Daí foi por gestos obscenos. Gesto da torcida do Vasco, que é uma torcida parceira da do Palmeiras. Sim, ele saiu de onde? Mas fazendo alusão também à torcida do Vasco contra a torcida do Flamengo. Se for assim, eu estou bem tranquilo, porque no dia eu falei sobre o Paulinho, sobre essa punição. Lembro. Né, que isso aí deveria ter sido punido. Porque senão a torcida organizada faz o gesto da patolada, fala que vou dar uma patolada aqui, é o gesto da torcida. O jogador vai lá, faz o patolada e beleza. Não, eu acho que não. A gente tem que ser bem coerente. O gesto que ele fez não é um gesto normal. Você não pode ficar mostrando o dedo do jeito que ele mostrou. Isso é um gesto obsceno. Pode ser da torcida e tal, mas é um gesto obsceno. E aí, você concorda com o Zé Elias ou não? Eu concordo com ele, cara. E aí eu acho que tem que ser nesse caso não é um gesto de ofensa, né? Sim, mas é igual o Abel. Olhando igual o Abel. friamente para a lei, o que você falou faz sentido. Mas o gesto obsceno é punido porque ele está ofendendo alguém. No caso do Paulinho, ele não ofendeu a ninguém. Não sei, ele está ofendendo quem? É o gesto próprio da torcida do Vasco. Para quem? Mas é isso que eu estou dizendo. Para quem? Mas ele fez em direção à torcida do Palmeiras. Não importa, Plihal. Não importa. Se você mostra o dedo, não importa. O Abel não teve que pagar 70 mil de multa. Ele está fazendo um gesto Mas ele não fez para a torcida do Flamengo. Ele fez para sua própria torcida. Plihal, só um minutinho. Vou entender. O do Palmeiras foi para o jogador do Palmeiras. Qual é o gesto da torcida do Flamengo? São os punhos fechados, assim. Qual é o gesto da torcida do Vasco em resposta a esse gesto? Calma. É mostrar o dedo do meio em relação a isso. Ou seja, provocando. Vai tomar no, né? É uma provocação das duas torcidas. Quando você vai, é aquela história, o jogador vai dar o carrinho na área, sabe que ele está correndo o risco de tomar o vermelho e fazer o carrinho. Quando você vai lá e faz esse gesto com esse dedo apontado para cima por meio, você corre o risco das pessoas entenderem que é uma ofensa. Né? E de fato é uma ofensa, por isso que eu estou dizendo, uma torcida organizada pode falar, a partir de hoje eu vou dar uma patolada e não é o gesto da torcida. Estou sendo bem chato, porque tem muita gente chata nesse negócio para que as pessoas possam entender. Aí o cara vai lá, faz isso e vai lá e fala, olha, não, isso aqui é o gesto da minha torcida. E aí passa, entendeu? O que eu estou dizendo é isso. Você disse que no rigor da lei cabe punição. No rigor da lei, que é o futebol que a gente já falou aqui. Mas aí é que tá, né, galera? O torcedor pode fazer esse gesto. Ele não vai ser punido. Já o jogador em campo hoje em dia será punido. Vai ser punido. Então, para que o jogador arrisca, né, fazer um gesto desse? Cara, se você coçar o saco, você já é expulso hoje em dia. Então não adianta, cara, reclamar depois, né? Que isso existe dentro do futebol, que faz parte, tudo bem. O problema é, primeiro você julga, absolve e depois você volta atrás e pune. Isso que é o problema. E do Alan, isso é um absurdo. Por favor, vocês peçam, eu não tenho esses números, mas também não consigo fazer, não sou bom nisso, de pesquisas, mas pesquisem aí. Todos os jogadores que foram expulsos com esse tipo de entrada, quantos jogos eles pegaram? Quantos jogos eles foram suspensos? Porque se não foram suspensos 2 jogos... Então, aí você começa a dar a margem às pessoas pensarem mas o que eles quiserem. Mas a gente sabe qual vai ser o próximo capítulo, né? Sexta base? No recurso anulo. Não, mas ainda pode ser jogado no play. Mas é isso que eu falo. O presidente da CBF, eu sei que o senhor está aí na Copa do Mundo, aí o senhor tem vários, tem os tentáculos aí. Por favor, faz o tribunal como da Comebol. É a inteligência artificial. Caiu lá no artigo 2 jogos, pronto. Caiu lá 1 jogo, pronto, acabou. Tira isso daí. Sabe por quê? Porque até o final do ano nós teremos um jogador a mais no Campeonato Brasileiro, que é o STJD.
E aí não tem jeito. Ô, Tetra, só para você saber também, notícia também de agora, o Gabigol, pela patolagem no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, em que ele foi expulso, foi julgado e só vai cumprir a automática. Uma partida igualzinho, a mesma punição, o mesmo tempo de punição do Paulinho. O Paulinho não foi Paulinho, Engraçado, o jogador do Corinthians lá, ele pegou mais jogos, né? E ele fez o mesmo gesto obsceno. E ele pegou mais jogos. O Alan e o André, né, do Corinthians, é isso? Desculpa, do Paulinho, O Paulinho que não foi foi expulso. Exatamente. Assim, cara, eu vou ficar mais na do Alan, porque isso daí não tem jeito, né? Vários jogadores estão sendo punidos por isso daí. Então, vacilou, né? Já tem no campeonato mostrando que jogadores aí do Corinthians, né? Que aconteceu, foram punidos por isso. Aí o Gabigol deu chance, né? Vacilou, cabeça quente, enfim. Mas a do Alan, eu acho que se o Palmeiras recorrer e o advogado pegar só a imagem do próprio árbitro não expulsando no lance muito parecido, né, Pascoal? Não contra o lance Atlético igual, tem lance Paranaense, a parecido, entrada assim, do né? Jadson no John Arias. Cara, eu acho que a defesa está montada. A defesa está montada. Olha só, esse mesmo árbitro que expulsou, num lance muito semelhante, não expulsou. Como é que vocês vão dar 2 jogos numa... Jadson. Tem que dar um gancho pro árbitro. Que Não, ele já está expulsa suspenso. aí, mas não expulsa no outro. O árbitro foi suspenso durante a Copa do Mundo. Só quero ver. Cara, 50 dias de Copa do Mundo. Na hora que voltar ao futebol brasileiro, ninguém lembra mais desse árbitro, ninguém lembra mais de nada, cara. Esse aí já está suspenso 52 dias. Ele Sim, volta a eu apitar acho quando que- voltar ao campeonato. Acho que expulsar, o erro para mim é que ele não mantém o mesmo critério. O próprio árbitro mantém o mesmo critério. Mas é um lance que, até se fosse um outro árbitro, se achou que foi um lance para expulsão, eu tô com você, Plihal. De repente amarelo, tal, mas não acho um absurdo expulsar não, tá? Não acho um absurdo. Eu acho um absurdo mesmo o árbitro não ter o mesmo critério em um outro jogo. Isso que eu acho um absurdo também. Mas assim, para 2 jogos, aí eu acho exagero. Só vou falar uma coisa. Já expulsou, né? Tomou essa decisão. Mas 2 jogos eu achei demais. E o do Paulinho é o que o Zé falou. O dedo assim, de silêncio, vários jogadores fazem isso. Acho que passaria em branco. O problema é esse sinal que remete à briga de torcidas. E aí acaba incentivando. Acho que foi isso que o tribunal analisou. Mas é muito mimimi também, né? É muito mimimi. O jogador que entra no John Arias, no jogo do Atlético Paranaense, é o Jadson. Aquele volante que jogou no Fluminense também. Sim. Teve outras passagens pelo futebol brasileiro. É um pisão... No Ceará ou no Ceará, né? Acho que ele estava no Ceará antes de ir pro Atlético. A entrada é do lado, bem esse lado, do lado esquerdo. O John Arias dá um tapa na bola, ele vem e, para tentar interromper a passagem, pisa no pé de John Arias e o mesmo árbitro... Muito parecido. Só- O Felipe dá o cartão amarelo. Sim, só completando as punições do dia, o Carrascal, pela expulsão nesse mesmo jogo contra o Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, pegou 3 partidas de suspensão, rigor também. Olha o que eu falei, galera. O Carrascal, no ano, são 7 jogos de suspensão. Só nesse jogo aí, ele foi expulso e pegou 3 jogos. Ele já tinha pego 2 jogos na final da da Supercopa do Brasil e mais 2 jogos naquele jogo que ele foi expulso também contra o Grêmio. Em 3 jogos que ele foi expulso, ele pegou 7 jogos de punição pelo STJD. É o que eu falei. Não é só o Palmeiras, não. O Eric Pulgar pegou 4 jogos, né? Por aquela cotovelada lá no jogador. Então, cara, tem vários jogos aí que eles estão punindo, tá? Pena severa. Não, pena... Um lance meio acidental, Caramba.
O que me... Acabou pagando o pato também pela reincidência, Os né? caras queriam trabalhar hoje, hein? estavam querendo, com hein? vontade de trabalhar hoje. Sabe o que é? Vou contar uma historinha pra vocês rápida. É o que é o tal negócio. Tá lá tudo voltado pra seleção brasileira, agora é Copa do Mundo, tá todo mundo pensando e tal. É igual abrir geladeira. É político quando abre geladeira. Você já viu o político quando abre geladeira? Abriu a geladeira, sai aquela luz do cara. Entendeu qual que é o lance? Entendeu como é que é o lance? Não tem... É político que abre geladeira, cara. Abriu a geladeira, o cara pensa que já é a luz de uma câmera de televisão. Ele já... Ia aparecer, né? Estampa aquele sorrisão. É exatamente Muito isso bom, que tá acontecendo. Pô, não, eu só tô exemplificando. É exatamente isso, cara. Não tem o que fazer, eu vou aparecer de alguma forma. Que risada, hein? Que risada, hein? Ó, nesse lance aqui, o Carrascal pegou 3 jogos. Não é pra rir, cara, é sério. Vocês dão risada de coisa séria. É muito bom, muito bom. Essa eu vou copiar, hein, Pascoal? Esse é igual um político quando abre artista. geladeira. Essa eu gostei. É político quando abre geladeira. Aí o cara abre a geladeira, o cara chega em casa e tal, aí abre a geladeira. Tá posicionadão. Sem geladeira, o cara tá relaxado. Essa no Carrascal também, essa cabe recurso, tá? O Flamengo pode, imagino que vá recorrer. Pascoalzinho, Sim. Vamos botar uma discussão boa aqui de novo, não é? Muito bem, meus amigos. Comentem aqui, deixe o seu comentário que é importante. A sua opinião é importante, né? Sobre o STJD aplicar mais suspensões em cima da suspensão direta, que é o cartão vermelho, né? Bem, como eu falei para vocês, eu me lembro que o Carrascal pegou esses 3 jogos e ele já tinha cumprido 4 jogos antes, tá? Ele já tinha cumprido, ou seja, até aqui 7 jogos só para o Carrascal. Eric Pulgar pegou 4 jogos também de suspensão. O Paulinho, aí do Palmeiras, pegou um jogo agora. O Alan, 2 jogos, né? Cabe recurso. Tem também o Jajá Silva do Remo, pegou uma partida, tô vendo aqui. Tem também o Pedro Rocha, pegou um jogo também, tá? Pedro Rocha, aquele jogador do Curitiba que foi expulso no jogo contra o Flamengo, naquela entrada violenta em cima do Emerson Royal. Tem também, galera, o jogador Carlos Cuesta, do Internacional, pegou um jogo também. E daí, cara, temos aqui suspensões convertidas em advertência. O Álvaro Barreal, do Santos, ele pegou uma partida e foi convertida. Tem aqui também Igor Henrique, do Atlético Goianiense, pegou uma partida e foi convertida na Série B, né? Tem também o Cezinha, da Série D, Marcílio Dias, ele pegou uma partida e também foi convertida. Eu fiz aqui um levantamento para vocês. O goleiro Gabriel Brazão do Santos teve uma suspensão aplicada, mas o clube conseguiu um efeito suspensivo para que ele possa atuar até o julgamento do recurso no pleno do STJD. Tinha esquecido também do goleiro Gabriel Brazão do Santos, tá? Valeu, galera. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos!